nossa quarta aula do curso de Programação em C. Hoje vamos começar o tópico 2 sobre estrutura condicional. Então, nessa aula a gente vai verificar o if, else e else if, switch case e o operador ternário com alguns exemplos. Estrutura condicional simples if. A condição que o comando if avalia precisa aparecer dentro de parênteses e ser verdadeira ou falso. Caso ela seja verdadeira, a gente vai executar o código de instruções dentro das chaves do if. Caso ela seja falsa, simplesmente o programa vai pular o nosso if. Se a condição aqui for verdadeira, ele vai executar esse bloco de comandos. Se aqui for falso, ele simplesmente vai pular para a próxima linha e continuar a executar o programa. Alguns exemplos. Se a idade for maior ou igual a 18, o programa vai imprimir que é maior de idade. Quando usa só uma linha de instruções, no caso aqui o printf, não precisa ter entre chaves, tá? Fica opcional colocar entre chaves ou não. Quando tiver uma ou mais, aí é necessário usar chaves. Quando tem só um comando, a gente chama de comando simples. Quando tem mais de uma instrução, a gente chama de comando composto. Então, nesse caso, se um número for igual a 10, a gente vai imprimir na tela que o número digitado é 10, e a variável a vai receber número mais 3. E dentro de um if, a gente pode colocar um ou mais ifs, tá? Se for necessário. Então, aqui, se a maior que b, vai abrir aqui meu conjunto de instruções e eu posso colocar um if que a gente chama de if alinhado. Então, se a for maior que c, eu vou imprimir que a é maior que b e c, porque satisfez as duas condições de o a ser maior que as duas variáveis b e c. Só que quando as condições forem falsas, então eu preciso colocar ou fazer um outro if aqui embaixo ou fazer um else. Estrutura condicional composta if-else. Se a minha condição if for falsa, eu vou executar o que tiver dentro do conjunto de instruções do else. Tá? O else ele não precisa de ter uma condição. Então aqui, se a condição for falsa, eu não vou executar esse código aqui porque a condição não é verdadeira e executo o else com as instruções para condição falsa. Se a nota for maior ou igual a 7, caso seja verdadeiro, eu só vou executar primeiro na tela que o usuário foi aprovado. Caso aqui seja falso, eu não executo o if, mas ele vai executar o else, porque a condição é falsa, né? Ele vai executar o else e imprimir que não foi aprovado. Aí a gente pode também usar o if, o else if e o else. Então, como é que fica? O if ele vai ter a condição, se ela for verdadeira, ela vai executar as instruções. Se ela for falsa, ela vem aqui embaixo no else if, a gente verifica a condição se o else if é verdadeiro ou não. Se for verdadeiro, executa as instruções entre as chaves. E caso o if seja falso, o else if seja falso, ele vai cair no else. Aqui não precisa ter condição. Então, se as duas primeiras forem falsas, ele executa o else. E a gente também pode colocar mais de um else if, tá? Se for necessário aqui, se eu tenho 5 condições e caso a 5 seja falsa e cair no else, eu posso colocar 4 else ifs. Então, começo com if e coloco mais 4 else ifs para as outras 4 condições. Aqui um exemplo do if, else if e if. Então, se a nota for maior ou igual a 7, eu vou imprimir que o aluno foi aprovado. Caso seja falsa, a gente vai verificar se essa condição aqui é verdadeira, se a nota é maior ou igual a 4 e também se a nota é menor que 7. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir que o aluno está em recuperação. Se o meu if e o else if forem falsos, ele cai no else, que o aluno foi reprovado. Exemplo 1. Escreva um programa para ler dois valores, considere que não serão informados valores iguais e escrever o maior deles. Então, o que ele quer do usuário? Que o usuário digite dois valores e que o programa imprima qual é o maior dos números. Criei o programa com as duas bibliotecas, o enunciado do exercício. Aqui, criei minhas duas variáveis do tipo int, pedi para o usuário digitar e gravei na variável no 1 e no 2, né, os dois números que o usuário vai digitar. Aí eu criei if, se o número 1 for maior que o número 2, ele vai imprimir que o número 1 é o maior. Se essa condição for falsa, ele vai vir aqui no else if. Se o número 2 for maior que o número 1,
ele vai imprimir que o número 2 é o maior número. Caso o if e o else if sejam falsos, ele vai cair no meu else. Então, se um número não é maior que o outro, ele é igual. Então, aqui ele vai imprimir aqui no else, os números são iguais. Daria para fazer de várias formas esse exercício. A gente pode fazer com 3 ifs, if num maior que num 2, if num menor que num 2 e if num 1 igual num 2. A gente podia criar 3 ifs e só que o que vai fazer? O programa ele vai executar cada código. Vai executar cada if para ver se é falso ou verdadeiro. Aqui, nesse caso, se o if for verdadeiro, ele nem passa pelo else if e o else. Tá? Ele já vai imprimir que o número 1 é maior. A gente poderia também fazer com um if e um if aninhado, com else. Também daria para fazer dessa forma. Ou daria para fazer até com if, else if e else if. Tá? A gente podia colocar as 3 condições também. Aí fica a critério de cada um, mas o ideal é que o programa funcione, né? Então aqui eu pedi para o usuário digitar o primeiro número foi 20 e o segundo 15. O número 20 é o maior. Então o que aconteceu? Ele caiu aqui nessa primeira condição. Se 20 é maior que 15, imprima que o número 20 é o maior. Escreva um programa para ler o ano de nascimento de uma pessoa e escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano. Não é necessário considerar o mês que ela nasceu. Então assim, o que eu vou pedir para o usuário? Digite o ano de nascimento. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o ano de 2024 menos o ano de nascimento da pessoa. Tá? Isso vai dar o valor da idade para a gente saber se ela é maior ou igual a 16 anos, que é apta a votar, ou se for menor, que ela não pode votar. Então lá, criei o nosso programa, criei a variável ano de nascimento e a idade, pedi para o usuário digitar o ano de nascimento, gravei na variável ano de nascimento, e fiz ali a subtração. A idade vai ser 2024 menos o ano que a pessoa nasceu. Se a idade for maior ou igual a 16, eu vou imprimir que a pessoa pode votar. Se não, se ela for menor do que 16 anos, né, se essa condição for falsa, ele vai para o else. Ele não pode votar. Então, eu coloquei aqui, digitei o ano de nascimento 2005. Então, 2024 menos 2005, 19. Ele entra aqui, 19 é maior ou igual a 16, pode votar. Tá? Então foi assim que saiu aqui na execução do programa. A estrutura switch case é utilizada quando temos situações mutuamente exclusivas, em que se uma instrução for executada, as demais não serão. A gente usa muito switch case para fazer um menu. Então, por exemplo, eu pedi para o usuário digitar de 1 a 3 para uma escolha de um menu. Então aqui a gente vai gravar numa variável escolha, por exemplo. Se ele digitou de 1 a 3, caso ele digite o valor 1, caso o valor dessa variável seja 1, ele vai fazer as instruções, printf, ele pode fazer contas e termina no break. Aqui o break ele encerra o switch. Tá? Mesmo que seja no primeiro aqui, ele não executa o restante. Se o usuário digitou 2, ele cai nesse segundo case. Case 2, instruções e break. O 3 a mesma coisa. Caso ele digitou um número diferente de 1, 2 e 3, por exemplo, ele digitou 5, ele vai cair aqui no nosso default e vai dar instruções que o usuário digitou errado, aí fica a critério do programador. E termina com break. A gente pode colocar além de números, letras, né? Pedir para o usuário digitar como se fosse um questionário de A, B, ou C ou D. Desenvolva um programa que simula as 4 operações matemáticas. A entrada para a escolha de uma das 4 operações disponíveis é dada da seguinte forma: soma, subtração, multiplicação e divisão, seguida dos 2 operandos que participarão efetivamente da operação. Então, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir para o usuário digitar 2 números e ele vai escolher se ele quer fazer soma, subtração, multiplicação ou divisão. Então aqui criei o nosso programa. Aqui o usuário vai digitar 2 números, ele vai escolher, né, a operação, aí eu criei uma variável escolha, e a gente vai também criar uma variável operação, onde a gente vai ter o resultado do que ele escolheu.
Então aqui eu pedi para o usuário digitar os dois números, né? Gravei na variável 1 e no 2 e pedi para ele escolher uma das operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Só um adendo aqui, quando eu coloco essa barra no deve ser mais, eu posso ir para a próxima linha aqui embaixo, tá? Ele não vai contar o que tiver à direita aqui no programa. Então a gente usa aqui para ficar melhor de visualizar o código. Se ele digitar 1 vai ser soma, 2 subtração, 3 multiplicação, 4 divisão e vou gravar a escolha dele na variável escolha. Para ficar mais claro o switch case, então aqui eu crio o comando switch e a variável escolha. Então eu pedi para o usuário digitar de 1 a 4. Então aqui tem as opções. Se ele digitar 1, vai ser feita a soma e eu imprimo o resultado da soma da minha variável operação. Então a operação recebe no 1 mais no 2 e depois imprimo o resultado. Se ele digitar 2, aqui está errado que é subtração. Ele vai criar ele vai fazer a conta da variável operação no 1 menos no 1, 2 e imprimir o resultado. Aqui a multiplicação, ele vai multiplicar no 1 vezes no 2. No caso 4, seria a divisão. No 1 dividido por no 2, imprimo a operação. E caso ele digite um valor que seja diferente de 1 a 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou até uma letra, ele vai cair aqui no default, opção inválida. Então aqui eu pedi para o usuário digitar dois números, né? 10 e 5. Na escolha ele escolheu multiplicação, então aqui ficou 3, né? A escolha do usuário. E na multiplicação 10 vezes 5, 50. Operador ternário. Então a gente usa o operador ternário para reduzir o número de linhas. Então ele vai substituir o if e o else. Tá? A sintaxe aqui, nesse caso aqui, uma variável ela vai ter a condição. Se essa condição for verdadeira, essa variável aqui vai receber esse valor depois da interrogação. Se ela for false, ele vai receber esse valor depois dos dois pontos. Então, assim, se a condição for verdadeira, ele recebe esse valor. Se for false, ele recebe esse valor aqui, depois dos dois pontos. Os dois números x e y retornam o maior na variável z. Criei o programa com três variáveis x, y e z, pedi para o usuário digitar os dois primeiros números e atribuir na variável x e y. Aqui usando o operador ternário. Z igual a condição, se x for maior que y, caso seja positivo, o z vai receber o valor de x. Caso a condição seja negativa, z vai receber o valor de y. E aqui eu imprimo o número maior e puxo pela variável z. Então aqui, esse código, essa linha, ela poderia ser substituída por esse if-else. Então, se x maior que y, aqui é a mesma condição, z vai receber o valor de x. Se não, z recebe o valor de y. Então aqui eu fiz em uma linha, aqui a gente usou 4 linhas para fazer o código. Tá? Aí imprimi o valor igual. Então aqui eu digitei o primeiro número 5 e o segundo 10 e ele vai puxar o número maior. Então verificando no código. 5 é maior que 10? Não. Então essa aqui é falsa. Então ele não vai receber o x. Então ele vai cair no y. Então z igual a y. Então aqui no caso o meu y foi 10. Então chegamos ao final da nossa aula 4. Até o próximo vídeo.